Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 37 a 47. Com essa leitura, nós vamos estar também ainda de pé, entoando o hino de número 456, o estandarte, é um hino bem conhecido, né? Então vamos louvar ao Senhor com o texto bíblico, Atos capítulo 2, versos de 37 a 47. Como nós estamos no nosso culto ao vivo, eu vou fazer a leitura, irmãos, e aí eu vou ter que fazê-la sozinho, né? Porque os irmãos quiserem acompanhar, mas aí embola muito, né? Não dá para fazer alternado, porque nós não temos a captação do som do auditório, né? Aí os nossos irmãos, eles não conseguem vê-lo. Mas aí, para a igreja toda ler, então, eu vou ler no Data Show, porque aí eu lendo no Data Show, os irmãos podem ler junto, e eu leio junto, e a gente lê igual, e aí o pessoal da internet pode participar. Vamos ler então aqui, para a gente não ter diferença nas versões? Vamos lá todos então? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Num tempo, irmãos, em que muitos estão servindo de graça para o povo, que a nossa igreja seja uma igreja que caia na graça do povo. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. De pé, nós vamos entoar o hino de número 456 do cantor cristão, o estandarte. Na regência do irmão Daniel ou Marcos, Roberto ao teclado, né, Roberto? O estandarte 456 do cantor cristão. Vamos louvar ao Senhor. Amém, irmãos? 456. De pé, ainda como estamos, vamos louvar ao nosso Deus, entoando este hino de adoração ao Senhor. Amém, meu irmão. Louvemos ao Senhor. Salvador.
Que levantemos sempre esse estandarte. Os irmãos podem sentar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nesta hora, irmãos. E para esse momento nós vamos convidar o Grupo Centelha, que terá a oportunidade nesta hora de estar louvando ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós só temos a agradecer a Deus por esses 78 anos de existência da PIB de Caxias. E com certeza, muitos que estão aqui, né, já vêm numa trajetória lá de trás, né, outros não. Outros são novos, têm só um ano, alguns meses. Outros têm bastante tempo, como eu estou falando. Só o Grupo Centelha tem 30 anos aqui na igreja. Vamos completar agora, em novembro, 30 anos de Centelha. Então é uma bênção ser membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Caxias. Com certeza você tem acompanhado essa trajetória linda da Primeira Igreja, né? Sendo abençoado, sendo um irmão que tem sido um referencial por onde quer que o irmão passa. Neste lugar tem sido pregada a palavra de Deus. Não tem sido pregado heresias nesse púlpito. Com certeza os pastores que têm pregado aqui, os irmãos, têm pregado palavras de Deus, bibliocêntricas, e com certeza Deus tem falado o coração das pessoas que vêm a esse lugar e que está ao alcance de nossa voz através da internet. E tu continua nesse momento ouvindo a palavra de Deus, que Deus está falando contigo nesta noite. Com certeza Deus tem algo para ti, você que está nos ouvindo nesta noite, e com certeza você vai ser uma pessoa vitoriosa, como nós somos nesse tempo, todos os 78 anos que nós estamos aqui, né? Alguns têm bastante tempo aqui, e você que é novo agora, tem pouco tempo, Deus continue te abençoando, que seja aonde você for, você seja um referencial, um instrumento nas mãos do Senhor. Pregue a palavra fora do tempo, no tempo, porque, né, já está chegando o tempo que o Senhor irá buscar a igreja do Senhor, e nós queremos ver um povo subindo, né, com Jesus. Com certeza a igreja do Senhor vai subir, e queremos muita gente indo conosco também, mas para isso nós temos que falar de Jesus, temos que pregar a palavra. E nós agradecemos ao pastor Cláudio por nos convidar para participar dos 78 anos. Estamos muito contentes de estar aqui, tendo esse privilégio de estar assim, entoando louvores ao nome do Senhor. Deus abençoe todos. Vou demonstrar
se a luta for sem fim, tristeza ou dor chegar a mim, sua mão de poder vem me ajudar. Em ti posso confiar. Eu louvarei com meu coração e renderei adoração. Em meu viver vou demonstrar, nasci pra te amar, nasci pra te amar, nasci pra te Onde eu iria estar sem o Senhor? Eu era um nada quando Ele me livrou. Que mudança fez em meu ser? Do meu vil pecado não mais se lembrou. A diferença fez o Senhor fez em meu viver. Onde eu iria estar sem o Senhor? Eu era um nada quando Ele me livrou. Que mudança fez em meu ser? Do meu vil pecado não mais se lembrou. A diferença fez o Senhor fez em meu viver. Eu não sou como antes fui, Ele mudou meu ser. Eu não falo como eu falei, Ele mudou meu ser. Eu não vivo como eu vivi, Ele mudou meu ser. Hoje canto em seu louvor, Ele mudou meu ser. A diferença fez o Senhor fez em meu viver. Me deu a paz que não há de cessar. Comigo está do início até o fim. Ao lado vai onde eu for e diz estou aqui. Desfaz meu temor, sempre estando junto a mim. A diferença fez o Senhor fez em meu viver. Eu não sou como antes fui, Ele mudou meu ser. Eu não falo como eu falei, Ele mudou meu ser. Eu não vivo como eu vivi, Ele mudou meu ser. Hoje canto em seu louvor, Ele mudou meu ser. A diferença fez o Senhor fez em meu viver. O meu viver transformou meu Jesus e mudou meu ser. Meu viver transformou meu Jesus e mudou meu ser. Meu viver transformou meu Jesus e mudou meu ser. Meu viver transformou meu Jesus
transformou. Meu Jesus, se mudou meu ser, meu viver transformou. Meu Jesus, se mudou meu ser, meu viver transformou. Meu Jesus, se mudou meu ser. Por isso canto por todo mundo, por todo mundo, anunciando Cristo meu viver mudou. por isso canto, Por todo mundo, anunciando Cristo meu viver mudou. A diferença fez o Senhor fez em meu viver. Que bom louvar ao Senhor. Deus abençoe o Grupo Centelha, ter aceitado o nosso convite para estar aqui, brilhantando, né, o culto dessa noite. Né? Nós louvamos a Deus por esses amados irmãos. Também agradecemos aí a equipe da ornamentação, né, que ficou bonito, né, a nossa ornamentação. Parabéns, irmã. Mamira, o Zé, a Valmira, são os três. Foi só os três? Valdiceia. Tá certo. Troquei o nome. Mas, obrigado, né, pelo carinho dos irmãos aí, prepararam aí, juntamente com a irmã Euseni, irmã Jaqueline, deram esse visual novo aí, né, ficou bonito, parabéns mesmo. Eu gostaria, nós vamos continuar louvando ao Senhor agora com o Ministério de Louvor. Eu gostaria de agora, né, mesmo não tendo muitos visitantes, mas temos alguns conosco, que eu gostaria de cumprimentá-los, na verdade. Eu gostaria de pedir aos nossos visitantes, aqueles que ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica. Tem alguém conosco assim? A gente vai conhecer você. Não havendo, peço os demais visitantes que estão conosco, fique de pé para receber um abraço da igreja. Então está ali, nós temos 1, 2, 3, 4, né? Aperte a mão desses amados aí em nome da nossa igreja. Vamos ficar de pé, irmãos? Sejam bem-vindos, leva um abraço lá para a sua igreja. Muito obrigado por estarem aqui participando, né, conosco do culto desta noite, nossos 78 anos. Vamos louvar ao Senhor com o Ministério de Louvor nessa hora, exaltando, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos aqui para louvar o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor.
Nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito por ti. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque grandes coisas tu tem feito por nós, Senhor. Por isso nós estamos alegres na tua casa, Senhor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruir. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Esse é o nosso louvor. E as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém? Porque Ele conhece os seus, Ele sabe, como diz o Salmista 139, que o Senhor nos sondas, Ele conhece. Então, meu querido, não existe palavras de afrontas que talvez possa ter, você ouviu nessa semana ou até hoje. Ele sabe o que há no seu coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Então derrama-se no seu altar, se apresente no altar do Senhor, se apresente como um adorador, né, aqui neste lugar, porque você veio somente para servir. Ó Pai, é tão bom saber que Tu nos conheces o mais profundo. Você sabe, Pai, que é o nosso coração. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o Teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me
seus planos cumprir, e possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela ação, que sabe todos os meus dias, da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou, que marcou do seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou, que marcou do seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, Eu ouve a lembro de voz falar, mas hoje eu conheço de andar. Oh Senhor, como é bom ter um pastor, ter um pai, Senhor, que nos conhece o mais profundo. Oh, O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou, que marcou do seu altar para servir, para servir, para Queridos, podem estar assentados. Quero dizer aos irmãos que nós estamos em atividade, na verdade, desde ontem, né? Nós encerramos ontem a nossa campanha dos 40 dias de jejum e oração. Nós tivemos o culto aqui de 7h30 às 8h30. E depois daqui nós fomos ao monte. Foi muito bonito. Nós tivemos ali com 28 irmãos, orando até às 11 horas mais ou menos, né, pastor Wagner? Chegamos lá por volta das 9h30, 9h40, né? Ali até subia, uma subidinha um pouquinho difícil de chegar, né? E foi muito bonito, irmãos. E uma das cenas assim que me marcou muito foi ver a irmã Zilda, né? A mãe do nosso irmão Cláudio, com... Quantos anos ela tem? Mais de 80, né? Mais de 80 anos a irmã Zilda. E nós fizemos aquela caravana e ela subindo, né? E a gente subindo o monte ali, ela juntinha até lá em cima, né, Mananete? Foi linda aquela cena. E chegando lá, nós nos encontramos com tantos outros irmãos de várias igrejas que ali se reúnem para orar. E nós separamos o nosso espaço ali. Ali pudemos orar ao Senhor. Foram momentos de comunhão, momentos a sós com Deus, momentos em que Deus falou o nosso coração. Oramos pela igreja, né? Oramos, né, pelo Ministério de Família, pelo nosso encontro de casais. Oramos pelos enfermos. Enfim, nossas dificuldades pessoais. Foi um momento muito gostoso de oração. Depois descemos lá por volta das 11 horas e cada um tomou o seu rumo. E hoje, pela manhã, o aniversário continuou, né? Hoje foi uma das maiores ações comunitárias que nós tivemos. Foram mais de 500 atendimentos que a igreja fez aqui, né, até às 14 horas. Um movimento assim muito grande, uma bênção de Deus mesmo. Eu não estive aqui hoje, né? Foi um dos que eu não participei hoje. Não sabe quem está aí
uma luta, né, lá em casa. Nós estamos aí num momento difícil lá da família. E a gente então, a semana foi intensa para lá, hoje temos que resolver outras coisas. E na verdade não foi possível estar aqui hoje, mas soubemos da bênção que foi assim que chegamos. Mais de 500 atendimentos, uma grande ação comunitária. Realmente louvamos ao Senhor por esse momento da nossa igreja, né, irmãos? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. A palavra de hoje, irmãos, ela faz parte dessa palavra que já foi tratada nos 40 dias de jejum e oração. Nós vamos trazer essa palavra hoje dentro de uma tônica que envolve a igreja do Senhor. Né, irmãos? A igreja do Senhor. Romanos 12, verso 1 e verso 2. É um texto que a gente tem ele bem conhecido. Não temos ele aí no Data Show? Então, ok. Se achar ali, depois coloca. Né, para a gente poder ver o texto depois, vai ser interessante a gente poder depois ver o texto. Enquanto não acha, nós vamos ler juntos, então, uma só voz, a igreja toda. Vamos lá, Romanos 12, 1 e 2, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao longo desses 40 dias tratamos desse assunto aqui no púlpito. E hoje nós demos aqui uma temática diferente a esse texto, para a gente trabalhar, né, à luz daquilo que Paulo, quando escreve a igreja em Roma, traz de alerta para os crentes dessa igreja. Irmãos, é interessante a gente olhar para essas cartas de Paulo, tanto as cartas de Paulo como as cartas gerais, elas sempre são cartas dirigidas a uma igreja. Isso fala muito ao nosso coração, porque somos a igreja hoje. E a palavra de Deus, irmãos, direcionada ao povo de Deus no passado, essa palavra ela não perde a validade. É a mesma palavra que Deus traz hoje ao nosso coração. E numa carta que Paulo escreve à igreja de Roma, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, a carta que Paulo escreve, ou as cartas que Paulo escreve às igrejas, à igreja de Corinto, essas cartas, irmãos, e tantas outras, são cartas que são direcionadas à igreja do Senhor. Então, qualquer uma dessas cartas, você pode olhar para ela e pode ter o seu endereço como sendo a sua igreja, a primeira igreja. Não há dificuldade nenhuma. De nós pegarmos essas cartas, né, lá, 1 e 2 aos Coríntios, Romanos, na verdade, Tessalonicenses, Efésios, e pega todas essas cartas e você pode, então, olhar para essas cartas e dizer que essas cartas são cartas endereçadas também a nós. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus não passa, não é verdade? Vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então essa é uma carta à nossa igreja. E o que Paulo está dizendo para nós nesse texto, e eu coloquei como tema para a gente discutir nesta noite, considerando os 78 anos, eu pensei numa igreja vitoriosa. Irmãos, quem não quer vitória? Quem não quer ser vitorioso? Se pensarmos na nossa vida de forma pessoal, eu e você, quantos de nós não almejam uma vitória? Quantos de nós não tem uma área da vida em que você quer conquistar algo ainda? Quantos de nós não queremos uma vitória em alguns momentos da nossa vida? Seja uma vitória na saúde, na área financeira, nos relacionamentos familiares, na carreira. Enfim, a gente sempre aguarda mais, a gente sempre quer mais, a gente sempre anseia por mais. E não está errado em querer mais, em desejar mais e ansiar por mais. Então todos nós queremos uma vitória. Quando pensamos em nós como indivíduos, assim o queremos fazer. E quando pensamos em nós como igreja? Como é a nossa postura como igreja? Agora esta igreja, a congregação dos santos, os salvos congregados, que são constituídos a igreja do Senhor. Claro, cada um de nós, a igreja, sabemos disso, não vamos entrar nesse detalhe da eclesiologia, mas a igreja do Senhor, essa coletividade dos salvos, esse ajuntamento, a congregação dos santos, nós como igreja, como podemos exercer uma vida de vitória? Como poderemos ser considerados como uma igreja vitoriosa? E nós estamos nesse bairro, irmãos, no centro dessa cidade, há 78 anos. Marquinhos já disse no início da sua palavra, quantos irmãos aqui não fazem parte dessa história há muito tempo? Não é? Quantos irmãos não fazem parte dessa história há 40 anos, há 50 anos,
há 60 anos. Quantos irmãos não fazem parte dessa história há muito tempo? Vejo aqui irmão Malafaia e irmã Dainéia, vejo irmão Adão, não é verdade? Vejo irmã Raquel, vejo irmã Djanira ali, a jovem, né? A Djanira é a senhora mais jovem da nossa igreja. Djanira não perde culto jovem não, irmãos. Não perde culto jovem, né? Todo culto jovem ela está ali. Então olho para esses irmãos e fico imaginando, irmãos, o quanto de história esses irmãos não ajudaram a escrever nessa igreja. Quantos anos, Adão, aqui na igreja? 45? 40? Irmã Djanira, quantos anos aqui na igreja? 60, perdeu até a conta, 60 e alguma coisa, não é verdade? Então, irmãos, só para ter uma ideia, quantos irmãos, imagine irmã Djanira e irmão Adão, esses dois só agora, mais de 60 anos, 40, o que esses irmãos não viram da história dessa igreja? O que esses irmãos não viveram da história dessa igreja? O que esses irmãos não escreveram da história dessa igreja? Isso, irmãos, é um legado que vai ficar para sempre. No histórico dessa igreja, pessoas, ações, realizações, intervenções, ficam para a história. E nós, irmãos, como a igreja desse tempo, estamos escrevendo a nossa história. E nós que somos a igreja desse tempo, o que estamos deixando para o futuro nesses 78 anos, queremos então que essa igreja seja conhecida como uma igreja vitoriosa. Se queremos que essa igreja seja conhecida como uma igreja vitoriosa, nós vamos, irmãos, nós que compomos essa igreja, vamos precisar tomar algumas atitudes. Se nós queremos que essa igreja seja conhecida na história como uma igreja vitoriosa, nós que a compomos, agora pensando a igreja nesse agrupamento, vamos ter que tomar algumas posições. E a primeira coisa que eu penso com os irmãos é o seguinte: uma igreja vitoriosa, ela é uma igreja composta de crentes dispostos a se sacrificarem pelo Evangelho. Se nós queremos que essa igreja seja uma igreja que fique para a história, e que essa igreja seja uma igreja vitoriosa, eu que faço parte dessa igreja, preciso, irmãos, ser um sacrifício vivo na pregação desse Evangelho. O texto bíblico diz: rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa atitude de culto, de adoração, é uma atitude de entrega de vida, meus irmãos, onde eu me posiciono nesta condição de ser aquele que apresenta esse sacrifício vivo. Interessante, irmãos, que sacrifício é uma palavra que não combina muito com graça, na nossa visão. Os estudiosos da graça, os últimos profetas aí da graça, né, os últimos profetas, vamos dizer assim, da predestinação, da eleição, esses profetas atuais, são profetas que não gostam de usar a palavra sacrifício. Mas, meus irmãos, há sim de que a igreja precisa sim fazer um sacrifício, não um sacrifício para a salvação, não um sacrifício vazio, não um sacrifício vão, mas sacrifício no entendimento daquilo que seja uma entrega, daquilo que seja um esforço, daquilo que seja o abrir mão do conforto, daquilo que seja o abrir mão da própria vida para fazer aquilo que o Senhor tem desejado que a igreja faça. A nossa igreja vai ser uma igreja vitoriosa quando cada um que a compõe for uma pessoa disposta a isso, disposta a ser esse sacrifício. Disposta essa pessoa a estar no altar, com uma entrega total, com uma renúncia plena, para que verdadeiramente esse evangelho, ele possa ser um evangelho que tenha progressão. Irmãos, a grande missão da igreja é essa. Quando você pensa no homem, a motivo pelo qual Deus o cria, não é verdade? Quando você pensa na nossa grande missão, nós entendemos que o homem foi feito para adorar ao Senhor. O homem foi criado para esta adoração. E a adoração, irmãos, ela é o todo. E essa adoração inclui evangelização. Essa adoração inclui o louvor. Essa adoração inclui que a igreja viva intensamente uma vida em que faça com que as pessoas que estão lá fora desejem fazer parte da igreja. Como é que eu estou em relação a isso? Eu estou vivendo uma vida de sacrifício, nesse sentido do esforço para ter uma vida santa, uma vida plena, uma vida que demonstre. Meus irmãos, eu lembro, eu era pastor lá da Igreja Batista de Vila Rosali, e uma frase
me deixou muito preocupado. Hoje está lá ainda com a graça de Deus, hoje bastante debilitada pela saúde, a irmã Tereza. Inclusive uma perna amputada por questões de saúde. Irmã Tereza se converteu. Aquela mulher fumava 3 maços de cigarro. E ela conseguiu deixar assim, irmãos. Entrou na igreja com 3 maços de cigarro no bolso. Aceitou Jesus e dali nunca mais fumou um cigarro. Foi assim uma libertação plena. A mulher de Deus, a mulher, Deus assim resgatou de uma forma tremenda. E olha qual foi a minha frustração como pastor nos primeiros meses de vida cristã daquela irmã. Ela disse, pastor, eu estou assustado. Eu estou vendo coisa aqui na igreja que nem lá no mundo eu vi. Uma mulher que já se converteu, já com seus quase 60 anos de idade. Nós ouvimos desse púlpito algumas mensagens aí passadas, chamando a atenção da gente nesse sentido. Quando vamos falar do evangelho, ser crente igual fulano, ou igual a quem eu conheço, ou meu vizinho, ou meu colega de trabalho, estou fora. Nós não temos mais vivido uma vida, irmãos, de sacrifício no sentido de esforço, para que esse evangelho seja pleno. E Paulo recomenda que nosso sacrifício seja vivo, irmão, um sacrifício que produza resultado, não um sacrifício morto. Precisamos ter um sacrifício. Se queremos ser uma igreja vitoriosa, nós que compomos essa igreja, precisamos sim viver essa vida separada, essa vida santificada. Não é, irmãos, uma vida em que nós somos anjinhos ou santinhos, de asinhas e auréola e vestidinho branco. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É uma vida que esteja lutando para se afastar cada vez mais do mundo e se aproximar cada vez mais de Deus. Mas ainda outras reflexões a gente pode fazer em relação a ser uma igreja vitoriosa. Então, em primeiro lugar, uma igreja vitoriosa é uma igreja composta de crentes dispostos a se sacrificarem pelo evangelho. Em segundo lugar, uma igreja vitoriosa é uma igreja composta de crentes que não se conformam com o mundo. É simples, né? O verso 2 diz isso. E não sendo conformados com este mundo. Não, né? Na minha versão diz ali, não vos conformeis com este mundo. Se a igreja quer ser vitoriosa, ela tem que ser composta de pessoas que estejam dispostas a viver uma vida longe do pecado, irmãos. Como é que nós vamos ser vitoriosos com uma vida que vive em conformidade com o mundo? Não viver em conformidade com o mundo é renunciar. Não viver em conformidade com o mundo é de uma forma muito especial viver no meio dessa podridão toda sem se contaminar. E esse é um tempo da igreja se despontar como uma igreja pura e santificada. Falava eu ontem no culto de oração, algo que nós conversamos na reunião dos pastores no sábado passado. Conversava com um dos pastores sábado passado sobre essa questão de evangelização. Sobre essa questão de tratar a questão do evangelho. E o pastor levantou a questão bastante interessante. Ele disse, Capetini, disse ontem aos irmãos lá, que lá na associação me chamam de Capetini, né? Cláudio, pastor Cláudio, ninguém sabe quem é. Pastor Capetini, o pessoal já sabe quem é. Né? Mas fazer o quê, né? Eu costumo dizer que Capetini, para os irmãos que vê rápido assim, pode confundir o nome, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá, irmãos? É igual filme, meu nome é igual filme de ficção, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas ele dizia, Capetini, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos precisando retomar a igreja, uma posição de que a igreja, o que ele quis dizer, deixa eu resumir que eu estou tentando falar o que ele disse, não vou conseguir, claro, não vou me lembrar. Mas o que ele disse é o seguinte, nós precisamos hoje não mais de pregar. Eu disse, mas por que não? Ele disse, não, porque pregar, a gente sabe pregar muito bem. Ele falou, ninguém prega melhor do que a igreja evangélica no Brasil. Ninguém prega mais do que a igreja evangélica no Brasil. Ele falou, não precisa mais pregar não, disse Mauro. Nós estamos precisando ensinar os crentes a viver o evangelho. Eu falei, mas rapaz, como é que é esse negócio? Ele disse, sabe por quê, Capetini? Porque não tem faltado crente não. Não tem faltado gente se convertendo, não tem faltado gente se batizando, não tem faltado gente se tornando membro da igreja. O que tem faltado é gente comprometida com Deus. Gente que se compromete com o evangelho, gente que de verdade abandona o pecado, gente que de verdade vive vida santa, gente que de verdade renuncia ao mundo, que as pessoas estão vindo para a igreja, mas estão trazendo a reboque os costumes de lá. As pessoas estão vindo para Jesus, mas querem Jesus com a sua conveniência. Está aí as Gretes da vida, não é verdade? Está aí os gospels da vida, né? Está aí as Moniques Evans da vida, não é verdade? Aceita Jesus, mas continua fazendo um filme pornô. Qual o problema? É meu meio de vida, é minha profissão. Minha profissão é fazer filme pornô.
Como é que pode um negócio desse? Eu sou pagodeiro, a minha profissão é animar pagode, cheio de droga, de álcool. Eu sou pagodeiro, mas sou crente. Eu não entendo isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, alguma coisa está errada, alguma Bíblia está errada. Essa aqui é uma deles. Então, se a igreja quer ser vitoriosa, irmãos, ela tem que ser uma igreja composta de crentes que não se conformem com esse mundo. Crentes que não estejam em conformidade com esse mundo. Crentes que denunciem o pecado. Crentes que paguem o preço, sim, de ser crente. Aí sim é sacrifício. Nesse sentido de pagar o preço. Não para ser salvo, mas por ser salvo. E eu tenho cansado de dizer para vocês aqui, se vocês ouvirem na televisão esses pastores eletrônicos, alguns são bastante hereges, né? Alguns são muitos hereges, outros são totalmente hereges, alguns são gente boa, dá para ouvir, né? São poucos, mas dá. Se você ouvir dizer assim, o crente não tem que fazer mais nenhum sacrifício para ser salvo, beleza, nota 10. Mas se ele disser que não tem mais sacrifício na vida, não tem mais esforço de vida, não tem renúncia, está errado. Sabe por quê? Porque eu não preciso mais fazer sacrifício para ser salvo, porque Jesus já fez o último e único sacrifício. Mas eu preciso, meus amados irmãos, de alguma forma pagar talvez um preço alto por ser salvo. Eu não vou pagar para ser, porque Jesus já pagou, mas eu vou pagar por ser. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, eu vos envio como ovelhas no meio de quê? De lobos. Matar-vos-ão, serão açoitados, não é verdade? Vocês vão ser perseguidos por amor do meu nome. E aí? Tem Bíblia, tem crente aí que tem Bíblia diferente, pastor Marcos. Tem umas igrejas aí que tem Bíblia diferente, Marquinho, é? Eu não consigo entender como é que os caras conseguem pregar um negócio desse com a Bíblia aberta. Isso aí, irmãos, não é ignorância, não. Não é ignorância não, porque conhece a verdade, é conveniência. É conveniência. Não é ignorância, porque conhece a verdade, não são burros não. Sabem muito bem que estão errados. Mas é conveniente ver a igreja cheia. É conveniente vender, num programa de televisão, faturar 2 milhões de reais vendendo Bíblia. Conveniente isso. Só num programinha de televisão de 30 minutos, dá para arrecadar 2 milhões de reais vendendo Bíblia. Isso é só o percentual que ganha, tá? Porque imagina a editora quanto não leva. E a gente vai se conformar com isso? Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos nos conformar nem com o mundo, e estamos já começando a viver o tempo de não nos conformarmos também com alguns crentes. Deixa eu passar para frente, que o sermão tem 4 pontos, irmão. E ele foi, né, feito rapidinho, então tem que ser rápido. Para a gente poder caminhar. Esse não era o sermão que eu ia pregar não, tá, irmão? O sermão que eu ia pregar era outro. Né? Era evangelista, não tem visitante não crente, não veio ninguém. Vamos lá. Entre o tablet, que já tem algumas coisas anotadas, e algumas coisas anotadas agora, a gente vai chegar no terceiro ponto. Vamos lá? Terceiro. Uma igreja vitoriosa. Então vamos relembrar. Primeiro, uma igreja vitoriosa, uma igreja composta de crentes dispostos a se sacrificarem pelo evangelho. Em segundo lugar, uma igreja vitoriosa, uma igreja composta de crentes que não se conformam com o mundo. Em terceiro lugar, uma igreja vitoriosa, uma igreja composta de crentes dispostos a serem transformados. E não ser de conformados. Essa versão é diferente da minha, tá, irmão? Então eu enrolo, mas vai chegar lá. E não ser de conformados com esse mundo, mas ser transformados pela renovação, ali é o quê? Do vosso entendimento. Vamos na minha versão. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Volta lá. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação. Até que essa versão é boa. Que ela tira a dúvida. Porque todo mundo acha que transformar é para você transformar os outros. Né? Essa versão deixa bem claro isso. Porque às vezes você lê aqui, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais. Você pega o vós ali, esquece que não é o os, e aí você acha que é o mundo que tem que ser transformado. Não, irmãos. O que Paulo está dizendo é o mundo que tem que ser transformado. Não é que tem que ser transformado, somos nós. Aí a gente fica em crise. Pastor, a gente não tem que... É para transformar o mundo, mas a palavra do apóstolo aqui não é para transformar o mundo, não, irmão. É para transformar a gente. É nós que temos que nos transformar. Percebe aí como é que o negócio começa a ficar estreito? Diz aos adolescentes assim, fica estreito, a chapa está quente, o bicho está pegando.
Né? Usa o termo que você quer usar para dizer que o negócio está ficando complicado para a gente. Aí eu fiquei agora pensando, agora eu lembrei, agora Vaguinho, fiquei pensando no que o pastor disse para mim na reunião. Pregar, a gente prega bem, o problema é viver. E aí, ó, aqui, ó. Então agora uma igreja vitoriosa, uma igreja composta de crentes, dispostos a serem transformados, irmãos. Irmãos, estar na presença de Deus, ser verdadeiramente esse agente de Deus no mundo, vai requerer de nós uma vida transformada. Uma vida nova, não aquela vida velha, aquela vida que eu vivia antes. Aquela vida cheia de pecado, cheia de maldade, cheia de conceitos humanos, mundanos, cheia de atitudes erradas, não é verdade? Não, essa vida é nova. Ela é uma vida que agora tem que ser vivida em constante transformação. E essa transformação não é, eu penso até que ela não é uma transformação momentânea, simplesmente num ato, não. Ela é algo que vai caminhando a cada dia. Tem a ver com, acho que tudo aqui tem a ver com santificação. Tudo aqui tem a ver com santificação. É uma vida transformada a cada dia, a cada momento, irmãos. Então, eu preciso estar disposto a ter uma vida transformada. Eu não posso mais me conformar nem com o mundo e nem com a vida que eu vivia no mundo. Eu preciso ser transformado pelo poder de Deus em mim a cada dia. Irmãos, transformação é um negócio interessante. Aí eu lembrei agora do Transformers. Nessa semana eu vi um filme na televisão que tinha uns robôs lá. O negócio era interessante. Aí depois eu lembrei porque no intervalo passou os Transformers. O carrinho vem assim, né? Zzz, aquele carrinho normal. De repente, bum. É mais ou menos aquilo. É transformar, é ser outra coisa. É para outro fim, de outro jeito. É um negócio interessante. Muito embora lá no filme a cor continua a mesma, né? No caso do crente, a cor tem que mudar. Tem que mudar tudo. Mas transformação é isso, irmãos. Vamos transformar. Aí você vai pensar na questão da salvação, que não é o tema aqui. O culto não é doutrinário hoje, né? O tema não é salvação, mas se você pensa na salvação, essa transformação tem a ver com metamorfose. Né? Metamorfose é um negócio muito complexo, não é uma transformação simples. Não é? E todo mundo conhece aqui o processo de transformação, já falei para os irmãos aqui, da lagarta, não é verdade? O que a lagarta faz? A lagarta, em determinado tempo, ela vai lá no seu casulo, e ali fica por uns dias, não sei quanto, que eu não sou biólogo, né? Mas ela tem o tempo dela que ela passa, daqui a pouco sai daquele casulo uma borboleta. Como é que pode? Era lagarta, agora é borboleta. Era um animal que causava, não sei se lagarta é animal, né? Mas enfim, desculpe os biólogos se eu errei, os de plantão na internet, né? Mas enfim, vamos chamar de animal. Né? Aí você tem, é o que? Inseto? Não sei o que é lagarta, né? O pessoal não gosta tanto de lagarta, nem sabe o que é, de tanto que não gosta, não é verdade? Aí está lá, a lagarta está lá, todo mundo tem medo da lagarta. Quem gosta de lagarta aqui? Já pegou uma lagartinha? Ai, que bonitinha a lagartinha na mão. Ninguém pega a lagarta. Mas quando se transforma em borboleta, todo mundo quer ver voar. A lagarta, ela causa uma repulsa. A borboleta atrai. Houve uma metamorfose. Não é mais lagarta. Não anda como lagarta. Não se alimenta como lagarta. Não causa impressão boa, causa uma má impressão. Não é verdade? E depois que vira borboleta, é outra coisa. Não se alimenta mais com a lagarta, não vive mais, não tem o mesmo aspecto. Sabe que isso é metamorfose, é transformação. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você, que isso aqui é muito sério. Eu desafio a qualquer biólogo. Agora ao vivo é fácil, dá para desafiar. Nós estamos no planeta todo, né, Lincoln? A Terra toda está ligada se quiser. Né? Eu desafio qualquer biólogo do planeta a me apresentar o caso de alguma borboleta que voltou a ser lagarta. Isso é ser transformado de verdade. É nunca mais voltar a ser como era antes. Nunca mais voltar a ser. A ciência não vai conseguir, a genética não vai conseguir, o homem não vai conseguir, porque o processo, ele é de Deus, irmãos. A mesma forma acontece com o homem. Quando eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador, há na minha vida, na minha alma, na minha existência uma metamorfose. Eu deixo de ser do mundo e passo a ser de Jesus. Eu deixo de ser criatura e passo a ser filho. Eu deixo de ser condenado e passo a ser justificado. Eu deixo de ser perdido e passo a ser salvo. Agora eu não vivo mais como vivia antes. Irmãos, você pode ter certeza de uma coisa, por isso que a doutrina batista ela é enfática. O crente
em hipótese alguma, perde a sua salvação. Porque borboleta nunca mais volta a ser lagarta. A não ser que a lagartinha tenha colocado uma asinha para se parecer borboleta. Não é verdade? Não vai adiantar. Pode estar disfarçada de borboleta, mas vai ser lagarta. Uma hora você pega, não vai conseguir voar direito. Uma hora você pega ela se arrastando. Uma hora você chega perto, ela solta um negócio, te queima. Não tem, né? Tem um negócio assim, você chega perto, espinha. É fácil você descobrir lagarta no meio, borboleta disfarçada, lagarta disfarçada de borboleta, é fácil. Né? Você chega perto assim, quando você chega muito perto, você olha bem no olho, tu vê assim, esse olho não é olho de borboleta, é olho de lagarta. A anteninha está muito pequena para ser borboleta, essa asinha está mal colada. Irmão, o negócio é sério. Bom, brincadeiras à parte, disfarces à parte. Eu espero que eu esteja falando só para borboletas aqui. Que não tenha nenhuma borboleta disfarçada. Né? Sabe por quê? Porque uma igreja vitoriosa é uma igreja composta de crentes dispostos a serem transformados, a não serem mais como era antes. A assumirem uma postura de crente na presença do Senhor. Deixa eu encerrar, que são 9h10, eu quero ouvir o Grupo Centelha cantar de novo, porque eles cantaram tão bonito, né? Eu quero ouvir o Grupo Centelha, então eu vou encerrar. Quarto e último lugar. Uma igreja vitoriosa, relembrando, uma igreja vitoriosa é uma igreja composta de crentes dispostos a se sacrificarem pelo Evangelho. Segundo lugar, uma igreja vitoriosa é uma igreja composta de crentes que não se conformam com o mundo. Terceiro lugar, uma igreja vitoriosa é uma igreja composta de crentes dispostos a serem transformados. Quarto e último, uma igreja vitoriosa é uma igreja composta de crentes dispostos a viver segundo a vontade de Deus. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em quarto e último lugar, uma igreja transformada ela é composta de crentes dispostos a viver segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Não há nada melhor do que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não há nada melhor do que viver essa vontade aí, ó. Essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Irmãos, a minha vontade nem sempre é boa. A minha vontade nem sempre é perfeita. A minha vontade nem sempre é agradável, mas de Deus é. Então por que eu não vou viver a vontade dele e vou querer viver a minha? Olha só, às vezes eu tenho dúvida se a minha vontade ela é boa. Mas eu não tenho dúvida de que a vontade de Deus é boa. Às vezes eu tenho dúvida se a minha vontade é agradável. Mas eu não tenho dúvida de que a vontade de Deus é agradável. Às vezes eu tenho dúvida se a minha vontade é perfeita. Aliás, dessa eu não tenho dúvida nenhuma, ela não é. Não é verdade? Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a vontade de Deus... Então, se eu tenho dúvida quanto à minha vontade, no sentido de ser boa, perfeita e agradável, e não tenho nenhuma dúvida em relação à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, por que eu vou continuar querendo viver a minha vontade e não vou viver a vontade de Deus? Burrice. Desculpa a expressão, mas é burrice. Tolice. Asneira. Bobagem. Tem que gostar muito de sofrer para continuar vivendo a sua vontade. Eu tenho que gostar muito, eu tenho que ser masoquista para viver a minha vontade, pastor Wagner. Se eu sei que tem aqui uma vontade que é boa, perfeita, eu vou continuar vivendo a minha para quê? Então, irmãos, a igreja vitoriosa é composta de crentes dispostos a viver a vontade. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Qual é a vontade de Deus para o seu namoro? Qual é a vontade de Deus para a sua profissão? Qual é a vontade de Deus para os seus relacionamentos familiares? Qual é a vontade de Deus para os seus relacionamentos? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Então viva essa vontade, porque essa é boa, essa é perfeita, essa é errada. E se você vivê-la, não vai dar com os... Como é que eu falo? O pessoal fala soco em murro de faca? Não, ponta de faca. Tem negócio... É o quê? É, esse negócio aí, ficar socando faca. Não vai. Murro em ponto de faca, isso. Porque tem uns monte de cara na porta, essas coisas todas. Não vai, na verdade, não vai dar com os burros na água, como diz o outro. Tem uns burro na água é velho essa, né? Mas enfim, tem gente que dá. Então irmãos, é interessante como é que o homem é, como é que o ser humano é, né? A gente sabe direitinho o que tem que fazer, mas não faz. Pastor Wagner, isso me intriga. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Deus fala assim, ó, você pega uma linha reta daqui, você vai até ali. Aí eu fico assim, ó.
Eu estou indo para o lugar que Deus mandou ir. Mas antes estou passando onde eu quero. Depois que eu passar, licença, Mauro. Ai, é difícil passar. Você é gordo, está difícil de passar aqui. Deixa eu passar para cá. Vou chegar aqui. E vou chegar de novo. Cheguei onde Deus queria que eu chegasse. Porque eu fiz um caminho que eu achei que era legal fazer. Deus mandou ir para ali. Cara, foi mais rápido. Não passei risco. Não corri risco de cair, de escorregar. Foi mais rápido e cheguei. Para que continuar andando no teu caminho, querido? Para que continuar andando fazendo a tua vontade? Faz o que Deus pede. Faz só o que Ele pede. Irmãos, Deus pede coisas, irmãos, para a gente que a gente fica com medo de fazer. Deus disse para Marta, Maria, lá para os irmãos que estavam lá, para tirar uma pedra lá. Cara, tinha um defunto de 4 dias lá. Que loucura é essa, Roberto? Mas mandou tirar a pedra? Vai lá e tira, cara. Deus mandou Moisés tocar lá. Tchum, o mar abriu. Passa aí, Moisés. Pô, passar? Vai que esse negócio fecha, cara. Mas Deus mandou passar? Passa, cara. Deus pede umas coisas estranhas para a gente, pastor Marcos. Deus pede uns negócios muito estranhos às vezes. Mas você está pedindo, meu, faz. Não fica perguntando. É estranho. Deus falou, mandou os caras encher 6 taras de água. Mas não é água que está faltando. A água tem, está faltando nem vinho. Enche de água, cara. Deixa que Ele vai resolver o negócio. Para de ficar se metendo naquilo que Deus tem para a tua vida. Percebe? A gente quer ser vitorioso, mas não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer ser vitorioso, mas não quer ser santo. A gente quer ser vitorioso, mas não quer se sacrificar por Evangelho. A gente quer ser vitorioso, mas não quer ser transformado. A gente quer ser vitorioso, mas quer viver em conformidade com o mundo. E aí, o que adianta? Vamos chegar aonde, irmão, desse jeito? A lugar nenhum. Vamos ficar patinando. Igual subir morro de lama. Um passo para frente, 2 para trás. Passo para frente, 2 para trás. Vocês sabem. Tem gente que sabe o que é morro de lama aqui. Eu sei o que é morro de lama. E aí? Percebe? Minha oração é que Deus tenha falado ao teu coração, querido. A minha oração é que Deus possa ter te ajudado e me ajudado a gente entender o quanto a gente precisa melhorar a nossa vida cristã. O quanto a gente precisa melhorar para agradar ao Senhor. O quanto a gente precisa melhorar para viver uma vida que seja realmente uma vida santa, que seja uma vida separada, que seja uma vida que agrade a Deus. Porque, irmãos, não vale a pena viver na contramão daquilo que Deus tem para nós. Comprar briga com Deus é prejuízo. Irmão. Eu já falei com você aqui e vou repetir. Essa é a única batalha que você nunca vai ganhar. Tá? É todas as vezes que você briga com Deus. Pode ter certeza, você vai perder todas elas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar? Mistério Centelha. Amém. Depois vamos orar, irmãos. Depois de Centelha, vamos encerrar orando. Agradecendo a Deus por esse culto, por essa noite. Glória a Deus. Depois dessa mensagem poderosa, né, que Deus falou no nosso coração. E vamos continuar em Romanos, né? O pastor pregou em Romanos. E nós vamos cantar uma música em Romanos 8, de 35 a 39. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
do que eu fiz, nada do que vou fazer será igual a quando estou seguro em tuas mãos. Se as trevas me cercarem, fazendo-me sofrer, tu vens ficar comigo, me dando tua luz. Não há quem possa neste mundo de Deus me separar, nem a vida ou a morte, e nem coisas de valor. Mesmo que eu seja tentado, ou se for me esconder, pois eu sei que nada, sim, nada poderá separar-me do amor de Deus. Nada do que eu fiz, nada do que vou fazer será igual a quando estou seguro em tuas mãos. Se as trevas me cercarem, fazendo-me sofrer, tu vens ficar comigo, me dando tua luz. Não há quem possa neste mundo de Deus me separar, nem a vida ou a morte, e nem coisas de valor. Mesmo que eu seja tentado, ou se for me esconder, pois eu sei que nada, pois eu sei que nada me separará. Quem possa neste mundo se Deus me separar, nem a vida ou a morte, e nem coisas de valor. Mesmo que eu seja tentado, ou se for me esconder, pois eu sei que nada, se nada poderá separar-me do amor de Deus. Pois eu sei que nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu sei. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Fome ou nudez? Perigo ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há quem possa neste mundo de Deus me separar, nem a vida
a morte, e nem coisas de valor. Mesmo que eu seja tentado, ou se for me esconder, pois eu sei que nada, pois eu sei que nada, poderá separar-me do amor de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tu és Deus, poderoso Senhor. Em retidão, tens me dado amor e salvação. Compraste-me, Senhor, és meu redentor. Se tudo enfim mudou, o mesmo és. Tu és Deus, estrela da manhã. Quando caio, vens me erguer. És o amado do meu ser. Tu és Deus, meu restaurador. Sempre vens me completar. Tu és Deus. Meu socorro és o meu Salvador. O que tenho aqui pertence a ti. Se sou em tuas mãos, se posso descansar. Tu és meu provedor, meu bem maior. Por isso canto. Tu és Deus, estrela da manhã. Quando caio, vens me erguer. És o amado do meu ser. Tu és Deus, meu restaurador. Sempre vens me completar. Tu és o Deus que me dá amor. Não somente por quem sou, mas por quem és. Tu és Deus, estrela da manhã. Quando caio, vens me erguer. És o amado do meu ser. Tu és Deus, meu restaurador. Sempre vens me completar. Tu és Deus, estrelas da manhã. Quando caio, vens me erguer. És o amado do meu ser. Tu és Deus, seu restaurador. Sempre vens me completar. Tu és Deus, meu provedor. se eu cair, Me ergues alto. se eu falhar, Tu és fogo pra me purificar. és o início e o fim.
Tu és Deus. Ao final do nosso culto, louvamos ao Senhor por isso. Quero deixar com os irmãos os agradecimentos também, né? Orar, agradecer a Deus pela vida da irmã Dorcas. Ela teve alta na sexta-feira, né, Wagner? Sexta que ela teve alta, irmã Dorcas? Quinta-feira, irmã Dorcas teve alta. Mas requer cuidados, naturalmente, né? Ainda exige muitos cuidados. O acidente foi grave, né? Houve um traumatismo craniano, ela está em casa, mas aguarda ainda, com certeza, os cuidados. Foi ali longos dias, né? De quarta até quinta, foram praticamente de quarta a sexta, né? De sexta a quarta, ao contrário, de sexta a quarta foram dias ali na UTI, que Deus possa estar abençoando a vida da irmã Dorcas, né? Também os irmãos estejam orando em favor da irmã Elza, é mãe da irmã Zeni. Irmã Elza, na quarta-feira à tarde, sofreu um AVC, ela está hospitalizada ali em Nilópolis, está na UTI, mas o quadro é um quadro de evolução boa, ela está reconhecendo todo mundo, estivemos lá à tarde, está tranquila, mas há realmente um sangramento, há uma lesão, né? Então os irmãos estejam orando nesse sentido, para Deus estar confortando o coração dela lá, que está angustiada para ir para casa, mas o Senhor vai estar com ela. A nossa gratidão a Deus pela vida da Meire, né? A Meire está de volta, não é verdade? A casa do Senhor, depois daquele período ali de batalha lá, né, daquela enfermidade repentina, mas que o Senhor continue abençoando a vida da irmã Meire, né, irmãos? Então são motivos de agradecimento, de pedidos e mais aquilo que você tem no seu coração, guarda aí para Deus estar abençoando. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesta hora, falar com o nosso Deus. Eu quero convidar a irmã Jaqueline Cuco para essa oração. Nós vamos estar orando assim. Após esta oração, irmãos, nosso culto está encerrado. Os nossos visitantes, muito obrigado por vocês estarem conosco hoje. Voltem sempre, é um prazer. Amanhã a festa continua pela manhã e à noite, às 18 horas, o nosso culto, né? Também de evangelização, né, irmãos? O nosso culto dos 10, ele continua amanhã, né? Vamos continuar orando ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te reconhecemos, Senhor, sobre as nossas vidas, reconhecemos o Seu Salvador sobre as nossas vidas, nós te glorificamos, Senhor, pois nós ouvimos a Tua voz neste lugar, nós te glorificamos, pois o Teu Santo Espírito derramou sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Ó Deus querido, nós te louvamos, pois Tu és bem-vindo entre nós, nós te glorificamos, pois Tu és grande entre nós, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus Jeová Rafá, o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. Tu és o nosso Shalom, ó Pai, Tu és o nosso Deus de paz em tempos de guerra. Ó Deus querido, nós te glorificamos, pois Tu és o nosso Deus que tudo opera em nosso meio, ó Pai. Nós te glorificamos pelas Tuas maravilhas nas nossas vidas. Nós te glorificamos, Senhor, pela Tua excelência em nossas vidas. Nós te glorificamos, pois Tu és Deus de honra e de poder. Tu és Deus excelso, supremo Criador, ó Pai. Nós te glorificamos, pois Tu és tudo em nossas vidas e não somos nada sem Ti. Ó Deus querido, do pó viemos e a Ele retornaremos. E para isso o Senhor nos deu o sopro de vida, para que nós possamos proclamar o Teu Evangelho verdadeiro. Ó Deus querido, aquele que tudo reina, aquele que transforma a vida de cada um de nós. Ó Deus querido, que possamos ser vasos de honra nas Tuas santas mãos, ó Pai. Ó Deus querido, que nós possamos ser obreiros aprovados na Tua seara. Ó Deus querido, que a Tua igreja, nos 78 anos que celebra a Tua salvação, venha, Senhor, a cada um de nós sermos usados pelo Teu Santo Espírito para propagar este Evangelho vivo, ó Pai. Esse Evangelho que só o Senhor salva
e que muda as vidas, ó Pai. Assim como a tua palavra falou mais uma vez aos nossos corações. Ó Deus querido, alcança aqueles, Senhor, que ainda não te reconheceram. Ó Deus querido, alcança os nossos vizinhos, alcança, Senhor, os nossos familiares, a nossa parentela, os nossos amigos, aqueles que ainda não te professaram como único e suficiente Salvador. Ó Deus querido, que nós possamos ser espelhos, Senhor, da tua palavra. Ó Deus querido, que nós possamos ser testemunhas fiéis da tua palavra. Ó Deus querido, cumpre em nós, Senhor, a tua palavra, pois nós necessitamos de ti. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Perdoa, Senhor, as nossas impiedades, ó Pai. Ó Deus querido, limpa os nossos corações. Tira as nossas imperfeições, ó Pai, pois somos imperfeitos, pois só tu és perfeito. Ó Deus querido, nós necessitamos de ti. E num mundo que precisa, Senhor, da tua salvação, nós reconhecemos que só o Senhor transforma as vidas, Senhor. Que transforma a vida do caído para que veja a tua poderosa luz. Ó Deus querido, sê conosco a cada dia. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a todas as pessoas que estão ouvindo a nossa voz ao redor deste mundo. E que o Senhor possa estar alcançando esses corações, tirando os empecilhos, Senhor. Porque o empecilho não é do Senhor, é do homem. E só o Senhor tira em nome de Jesus. Ó Deus querido, nós te louvamos pela vida do nosso pastor. Ó Deus querido, que nós possamos, Senhor, ser bênção na vida dele, assim como ele é nas nossas vidas. Ó Deus querido, que juntos com ele, ó Pai, nós possamos ganhar Caxias para Jesus, ganhar a nossa parentela e ganhar todos aqueles que necessitam ver a tua glória. Obrigado, Senhor, pois tu esteve presente em nosso meio e continuará conosco. Para a tua honra e para a tua glória, nós te pedimos a tua direção, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem sentar. Uma oração silenciosa, o culto está encerrado. Eu quero mais uma vez agradecer também ao Grupo Centelha, o Marcos, né, todo o Grupo Centelha. Muito obrigado. Né, os irmãos nos abençoaram muito essa noite, com certeza. Deus a todos abençoe. Até amanhã, na presença do Senhor. Amém.